Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa aula de planejamento urbano com a temática específica de política habitacional. É um tema muito importante, muito relevante, e eu estou muito feliz e grata por estar aqui, poder transmitir um pouco para vocês um pouquinho desse conteúdo sobre política habitacional, que é uma área que eu gosto tanto. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Aline, eu sou advogada de formação. Minha especialização é em gerenciamento ambiental, que é um curso de pós-graduação multidisciplinar, né? Ele não é somente específico do direito ambiental, mas ele envolve outras questões, da dinâmica urbanística, né? Como as questões sanitárias, as infraestruturas necessárias e como isso se envolve, né? Porque a questão ambiental, ela não se refere somente ao meio ambiente natural específico, ele também se refere ao meio ambiente construído e como tudo isso está integrado, né? E o planejamento urbano tem tudo a ver com isso, né? A gente vai conversar bastante sobre isso hoje. E além dessa pós-graduação, eu tenho alguns cursos também de especialização em regularização urbana, regularização fundiária também e educação climática. Então, vou trazer um pouquinho para vocês como tudo isso se relaciona e a gente vai falar bastante sobre habitação de interesse social. Aqui é um pouquinho da dinâmica do nosso curso, como vai ser. Eu vou abordar um pouquinho do processo, né, do modelo de urbanização, que é conhecida como urbanização periférica excludente, quais são as suas consequências e como que o movimento social reivindicou melhorias de ordem urbanística, né, que se deu também com a vinda da Constituição Federal. Vou trazer uma linha do tempo para vocês sobre a legislação. Só que é bom a gente ter em mente que a legislação ela sempre vem é, pós-fato, né? Então tem um fato que acontece, uma situação específica e problemática, e a legislação vem com o intuito de solucionar esse problema, de resolver. Então ela acaba sempre vindo depois que o problema já aconteceu. Por isso que o planejamento é tão importante, né? O modelo de urbanização, quando os centros urbanos começaram a se adensar e a crescer bastante, foi um movimento muito rápido e as cidades elas não estavam preparadas para o tanto de pessoas que estavam vindo, para tantos movimentos migratórios, né? A gente teve o êxodo rural, falando desde a época lá da década de 50, como começou a Revolução Industrial, né? Os centros urbanos realmente começaram a se adensar, a se desenvolver, a receber um número muito grande de pessoas que vinham trabalhar nessas empresas e na indústria. Também movimentos migratórios de outras regiões do país e também de fora, né? A gente tem muita migração italiana, espanhola, holandesa, japonesa. Então, foi uma época aí de 50 a 70, 80, onde esses movimentos aconteceram em massa, assim, em grande quantidade. Os centros urbanos cresceram de uma maneira exponencial e sem qualquer planejamento. Então, como a gente pode perceber aí pelo histórico desse processo de urbanização, as pessoas que vinham trabalhar nas empresas, já nessa desigualdade social que a gente começa a ver desde lá do início do desenvolvimento dos centros urbanos, é que perto das indústrias, no centro mesmo, a terra era muito cara. Então, acabou que as pessoas com menor poder aquisitivo, elas não tinham acesso à terra urbanizada e acabaram indo morar nas periferias. Por isso que a gente chama esse modelo de urbanização periférica excludente, porque excluía as pessoas de baixa renda para as periferias, deixando nos centros urbanos, né, que é onde tem a maior facilidade ao acesso aos serviços públicos,
a infraestrutura urbana essencial, né, que questões de abastecimento de água, coleta de esgoto, que estavam começando ainda a se desenvolver nessa época, só quem tinha um grande poder aquisitivo conseguia morar, nesses lugares que, né, de fácil acesso à cidade formal que a gente fala. E na cidade informal, né, a ocupação se deu de maneira espontânea, não tinha qualquer planejamento de ocupação, né? Não tinha nenhum zoneamento da cidade para falar aonde era apropriado para comércio, aonde era apropriado para moradia, aonde era apropriado para indústrias. Tudo isso aconteceu de uma maneira espontânea, conforme a música foi tocando e as pessoas foram morando basicamente aonde dava mesmo. E isso acabou criando muitos cortiços, né? Foram surgimento de cortiços, favelas e essas ocupações informais e irregulares. Então aí já tinha uma grande incidência de irregularidade na ocupação do solo. Então, o movimento da reforma urbana, ele veio justamente para reivindicar alguns direitos, né, da sociedade que não tinha esse acesso. Então, daí que veio o movimento da reforma urbana, isso aconteceu na época de 70, o movimento da reforma urbana começou como um movimento muito forte mesmo social para solucionar essas problemáticas urbanísticas. Então a gente via um grande índice de proliferação de doenças também por conta da falta de saneamento básico, né? As questões sanitárias. Então as condições de moradia muito precárias que que afetava diretamente a saúde da população e dificultava ainda mais o acesso à terra. Quanto mais a cidade vai crescendo de forma desordenada, mais ela vai afastando as pessoas de menor poder aquisitivo longe dos centros urbanos. E isso vai gerando uma série de problemas, que são as consequências que eu vou separar, vou categorizar elas bonitinho para vocês daqui a pouco, para a gente refletir também. E o direito urbanístico ele tem seu primeiro surgimento, né, com a Constituição Cidadã, que a gente chama Constituição Federal de 88, que já incluiu aí uma série de questões referentes à função social da propriedade, à dignidade da pessoa humana e os direitos sociais. Então, foi um grande marco. Eu vou trazer também uma linha do tempo para a gente conversar melhor sobre tudo o que foi acontecendo. E aí a gente vai falar sobre o direito à cidade, né? O que que é isso? E a política habitacional de interesse social. Então vamos avançar. Aqui eu trouxe um exemplo muito nítido de cidade espalhada e cidade compacta, né? A gente tem um exemplo da cidade de Atlanta, com uma população um pouco menor do que a cidade de Barcelona, que a gente tem aqui do outro lado, e a diferença de quilometragem de espaço físico de cada uma delas é bem significativa. E só de olhar, assim, visualizar, a gente consegue ver que uma cidade esparsa, bem espalhada, ela gera uma demanda por deslocamento muito grande. E eu vou colocar aqui o próximo slide para a gente falar um pouquinho sobre essas consequências e sobre essa diferença de uma cidade bem planejada e compacta, de uma cidade espalhada que foi crescendo sem limites e a expansão urbana ela acaba gerando uma série de conflitos de ordem fundiária, ambiental, social e de todos os setores da urbe mesmo, do planejamento urbano, inclusive a política de mobilidade, que é uma das principais, assim, das mais gritantes que a gente vê nitidamente a diferença pelo aumento da demanda por deslocamento mesmo. Então, tem um aumento das tarifas, a preferência pelo transporte individual, né? Consequentemente, uma diminuição na qualidade do serviço público, porque a gente tem só quem usa o transporte coletivo é quem não tem um carro, né? Porque quem puder dar preferência para não ter que utilizar um transporte
que às vezes tem que pegar vários ônibus para chegar no seu local de trabalho, com várias pessoas, um adensamento muito grande. Então, quem pode tem um carro, usa o carro, acaba tendo um trânsito excessivo. Quem não pode, pega um ônibus, demora mais tempo, também não é barato, porque as tarifas aumentam e, o aumento também da periculosidade, né? Que a gente vê também muitas questões de violência, de assédio sexual, também no transporte público, tudo isso está muito interligado com o planejamento urbano e com essa política setorial de mobilidade, porque ela está diretamente ligada com o modelo de expansão urbana. Na questão ambiental, tudo consequência uma da outra, né? A gente vai ver que tudo isso está muito interligado, mas a maior demanda por deslocamento, ela também reflete muito na poluição atmosférica, porque muitos veículos transitando emitem muitos gases e acaba aí gerando uma problemática também na poluição atmosférica, poluição sonora, na geração de resíduos também, na contaminação do solo e dos corpos hídricos, principalmente pelas questões de irregularidade, né? Quando a gente tem ocupações informais e irregulares, inexiste a coleta de esgoto, né? E abastecimento de água, então é tudo feito de forma informal. A qualidade da água se perde, e isso acaba refletindo não só nas ocupações irregulares, mas reflete na cidade como um todo, né? Porque quanto mais suja está a água, mais caro fica o tratamento da água, e menor é a sua qualidade mesmo após o tratamento para a população inteira. E, de novo, isso reflete na proliferação de doenças e na saúde pública. As ilhas de calor, eventos climáticos extremos, né, enchentes, as questões de drenagem é muito importante quando a gente fala de planejamento urbano, né, demarcar as áreas de risco. Mas a gente tem um curso específico sobre áreas verdes urbanas que a gente vai adentrar mais de maneira mais aprofundada nas questões ambientais, que também é muito interessante para quem se interessar. Voltando no urbanístico, a cidade espalhada, ela aumenta o preço da terra urbanizada, como a gente já falou, e acaba gerando muitos vazios urbanos por conta da especulação imobiliária em cima dos imóveis no centro. Então, a gente tem uma cidade com vários vazios que poderiam ser ocupados, enquanto, na verdade, a maior ocupação vem acontecendo nas periferias por conta do preço da terra. Isso gera uma demanda por infraestrutura e equipamentos urbanos longe do centro, então o poder público tem que gastar muito mais dinheiro para levar toda essa infraestrutura que é muito cara para mais longe, né? As irregularidades na ocupação do solo, a insegurança jurídica da posse, o aumento do atendimento emergencial, porque muitas pessoas não buscam o sistema de saúde de maneira preventiva, não faz um acompanhamento prévio, justamente por essa dificuldade do acesso, acaba procurando realmente só quando precisa de maneira muito emergencial. E a atuação do Estado acaba sendo repressiva e não preventiva. No social, isso tem bastante a ver com a política habitacional, porque a gente vê uma maior exclusão social, um aumento do desemprego, das vulnerabilidades, do número de favelas, da criminalidade, violência, da falta de segurança pública, da dificuldade do acesso aos serviços e do acesso à cidade formal. E isso também está muito ligado com o aumento do déficit e de uma maior demanda por atendimento nos programas habitacionais e assistenciais do município. Então, voltando aqui, o que a gente estava falando da linha do tempo, lá em 1916, antes desse boom, né, demográfico que teve nos centros urbanos, o Código Civil ele trazia muito forte a questão do direito à propriedade. Então, o dono da terra, né, essa terra é minha e tinha um direito pleno sobre ela e sobre seu uso, né? Era muito pautado no direito à propriedade
E a lei de registros públicos só veio em 73. Então a gente teve um grande período sem as terras serem registradas, né, no Serviço Público de Registro. Isso gerou uma série de conflitos fundiários que geram muitas consequências depois, né? Muitos conflitos mesmo nas questões de ocupação da terra. E a lei do parcelamento do solo, em 79, que começou a disciplinar, né, as questões de uso, parcelamento, isso veio muito importante. Até hoje, essa legislação ela teve alterações, mas até hoje ela é usada, né, a lei de parcelamento do solo 6766. E nessa alteração que teve em 1999, ela já traz o início, né, o princípio do que era a regularização fundiária como forma de resoluções dos conflitos da terra que era ocupada de maneira informal. Em 88, né, que veio a Constituição Federal, ela introduziu o capítulo da política urbana pela primeira vez, trazendo a função social da terra, que é a propriedade, ela não deve ser usada para fins de especulação, ela deve conter uma função social e contribuir para a dinâmica urbana, né, de maneira a integrar essa dinâmica, ela não pode ser vista como um simples produto, né, uma simples questão de posse e de domínio da pessoa. Então, ela tem que exercer a sua função, ela deve ser utilizada para fins de moradia ou para qualquer outro fim comercial, né, que seja, mas ela tem que ser dada um uso. Ela não pode ficar ali o terreninho parado, porque daí essa terra não está cumprindo a sua função social dentro da cidade. Ela está simplesmente sendo usada para especulação, e isso gera um problema dos vazios urbanos, que é justamente esses espaços que não têm nenhuma utilização e eles acabam ficando muito suscetíveis à especulação do setor imobiliário e também a ocupações irregulares, que vai gerar um conflito depois fundiário de reintegração, dentre outros, que a gente vai falar um pouquinho mais específico na política habitacional. Então, já na política urbana, né, que tem o capítulo que trouxe na Constituição Federal, além da função social da propriedade, ela já traz o plano diretor como principal instrumento da política urbana, a gente vai falar dele também, porque ele é a principal lei sobre o planejamento, né? Ele traz quais são as diretrizes para o desenvolvimento das cidades e eu vou trazer bastante sobre o que é o plano diretor. Então, nesse primeiro momento aí, nessa primeira parte da aula, essa reflexão mesmo sobre como que veio o desenvolvimento das cidades. O direito à moradia específico, ele não veio junto com os direitos sociais logo na Constituição Federal, né? Tá no artigo 6º da Constituição Federal, os direitos sociais, mas o direito à moradia, ele só veio em 2000, né, com o movimento popular que reivindicou o direito à moradia, ele foi incluído depois em 2000 no artigo 6º dos direitos sociais, reconhecido o direito à moradia digna, que não é só moradia, é moradia em condições dignas. Em 2001, teve o Estatuto da Cidade, que regulamentou o capítulo da política urbana. Então, além do plano diretor, ele traz uma série de outros instrumentos, um rol de outros instrumentos da política urbana também, que todos em conjunto vão contribuir para a construção de uma cidade mais justa, mais democrática e mais sustentável. Então, como a gente constrói realmente a cidade que a gente quer, né? Ela vem com o uso e a regulamentação de todos esses instrumentos para direcionar o crescimento e desenvolvimento das cidades. O Código Civil de 2002, ele vem com algumas adequações a esse direito da propriedade, né, já trazendo um pouquinho da sua função social e de responsabilidade civil também. O Código Florestal, muito importante, né, para a questão fundiária também, sobre uso e ocupação da terra, reserva de áreas ambientalmente protegidas. Em 2008 veio a Lei de Atis, a gente vai falar sobre ela mais para frente. Em 2009, o programa Minha Casa Minha Vida, que
teve diversas modificações ao longo do tempo, mas ele foi um marco muito importante, né, como programa de provisão habitacional. Em 2017, a gente tem a lei da REURB, da regularização fundiária, que é um tema bem específico também. A gente vai abordar ele aqui de maneira um pouco mais superficial, mas vamos ter um curso específico sobre regularização fundiária também. E vamos para a parte 2 agora do nosso curso. Até já!